Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema estranha moral. Toda a fala do nosso amigo e irmão em Cristo, Sérgio Castelão, será toda pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus, nosso irmão amigo. Nesse momento tão especial da palestra, eu quero agradecer pela presença de Jesus sempre em nossas vidas. Agradecer também ao mentor da nossa casa espírita, Caminho da Luz. Gratidão aos anjos guardiões que guardam aquele templo de oração com tanto amor, com tanto cuidado. Nesse momento da noite de sábado, é um momento tão especial. É um momento onde estamos unidos num só pensamento, num só sentimento, para ouvirmos a palestra do nosso irmão Sérgio. Então eu peço ainda que Jesus, o nosso irmão amigo, possa abrir o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que será falado nessa noite. Que só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia. Senhor Jesus, irmão amigo, que o Senhor possa abrir ainda mais a nossa atenção, o nosso cuidado, para que absorvamos todas as dádivas que serão faladas. Que o Senhor possa, Jesus, intuir o nosso irmão Sérgio para falar para nós as melhores palavras e os melhores sentimentos. Que ele possa ser iluminado para que tenha as intuições mais claras possíveis. Senhor Jesus, é um momento muito lindo, Jesus, esse momento da palestra, onde todos nós nos damos a oportunidade de assistir mais uma palestra toda em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus. Então, Jesus, eu te convido, continue conosco, Jesus, nessa noite tão especial, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Boa noite. Que Jesus nos abençoe nesse momento de reflexão que vamos ter aqui durante alguns minutos. Para mim, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que a casa concedeu pelo convite de vir falar. É sempre uma honra voltar a essa casa e uma honra assumir a tribuna espírita. Nosso tema hoje, o título é bem estranho, né? Estranha moral. E a gente vai falar de Jesus, estranha moral relacionada a Jesus. Mas antes de falarmos de Jesus, gostaríamos de fazer uma introdução, lembrando um pouco de O Livro dos Espíritos. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é a parte que vai tratar das leis divinas, das leis naturais ou leis morais, ali divididas didaticamente em 10 grupos, em 10 leis, todas as leis que se relacionam à moral, as leis que se relacionam a nós espíritos, e são leis que vão dizer para nós da nossa conduta para com Deus, para com o nosso próximo e para conosco mesmo. E uma dessas leis
que são estudadas ali é a lei de igualdade. A lei de igualdade que diz que para Deus todos nós somos iguais, sem nenhuma distinção. E que Deus nos ama a todos também da mesma forma. E os Espíritos, ao falarem dessa igualdade, eles vão dizer que quando Deus nos criou, enquanto Espíritos, quando Deus nos criou como Espíritos, Ele criou a todos nós simples e ignorantes. Isso quer dizer que quando Ele nos criou, nós não éramos nem bons nem maus. E nós não tínhamos nenhum conhecimento, a gente não sabia o que era certo nem o que era errado. E que a partir das diversas reencarnações nós fomos desenvolvendo em nós as virtudes e desenvolvendo a inteligência, nós começamos a tomar atitudes, a tomar decisões, a escolher usando o nosso livre-arbítrio, e daí então nós tomamos os caminhos mais diferenciados. Mas essa lei de igualdade diz ainda que, embora Deus nos fez todos simples e ignorantes, todos nós fomos criados com igual aptidão para tudo. Ou seja, a igualdade está no amor de Deus e nas oportunidades. Todos nós, todos os filhos de Deus, vão ter as mesmas oportunidades de crescer para qualquer área. E aí, quando nós vemos as diferenças que existem entre as pessoas, entre os espíritos, são em decorrência das nossas decisões. Os caminhos que nós escolhemos nos levam para lugares diferentes. Então nós estamos em níveis diferentes de aprendizado, de cultura, de inteligência, em decorrência das nossas escolhas. Pois bem, mas quando nós olhamos para a sociedade, é difícil de nós encontrarmos essa tal de lei de igualdade. Porque quando encarnados e na sociedade, o que nós observamos é, na realidade, muita desigualdade. Então nós vemos pessoas pobres, pessoas ricas, nós vemos pessoas saudáveis, pessoas doentes, nós vemos pessoas... Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Mais avantajadas do que outras. A palestra da noite de hoje, ela vai ser ministrada pelo nosso amigo e irmão em Cristo, Oswaldo Nós vamos Pons. dizer assim, essa lei de igualdade eu acho que não funciona. Então, nesse momento tão especial da palestra, estamos todos aptos a ouvi-la, pois nós abrimos o nosso canal da inteligência para absorver tudo que o nosso amigo vai falar para a gente. Eu quero agradecer ao mentor da nossa Casa Espírita Caminho da Luz, gratidão aos anjos guardiões que guardam aquele templo de oração com tanto amor, com tanto desvelo, que nesse momento tão especial da palestra, que só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia, que Jesus, o nosso irmão amigo, possa iluminar o Oswaldo para que ele receba todas as intuições benéficas, para que passe para nós as melhores palavras e os melhores sentimentos, que o mentor dele guie ele nas palavras. Senhor Jesus, irmão amigo, quanta gratidão sentimos em nossos corações pela oportunidade de assistir mais uma palestra. Senhor Jesus, irmão amigo, nos envolva sempre com a sua luz, com o seu amor, com a sua caridade incondicional. Então, Jesus, eu te convido nesse momento tão especial para que fique conosco, para que assista conosco a palestra, pois a sua presença nos é tão especial e agradável. Gratidão, Jesus. Gratidão por sempre estar conosco
nos pessoas que têm amparando problemas de saúde, e nos intuindo pessoas que e têm nos problemas de encaminhando relacionamento. sempre na Quantas senda pessoas que do bem. gostariam de ter um relacionamento Então, Jesus, só gratidão, fixo, Jesus, né? Uma pela sua parceria, um companhia casamento e duradouro, pelo seu e não amparo conseguem. Todas as sempre. pessoas que se aproximam dela é para se aproveitar de Que alguma assim forma, seja, Jesus, ou às vezes graças ela a consegue Deus. relacionamentos, mas é relacionamento difícil, pessoas difíceis, às vezes até abusivas, exploradoras, enfim. Há pessoas que até têm um bom relacionamento, têm ali um casamento, ou um parceiro, mas não conseguem ter filhos, não conseguem engravidar. Às vezes a pessoa tem o filho, tem um bom relacionamento, tem o filho desencarna, bebê ou criança ainda. Só quem sabe da dor que está passando é quem está passando. Mas uma coisa que a gente sabe é que a dor, ela tem um aspecto psicológico. Por exemplo, se eu me corto, se eu tenho algum ferimento no meu corpo, ele vai doer. Porque o processo da dor é uma defesa natural do organismo, né? Todas as vezes que eu me machuco, que eu queimo, que eu sofro algum acidente, aquilo dói, e a dor, ela é uma defesa do organismo. Por exemplo, se eu encosto o braço numa panela quente, vai doer. E essa dor é uma defesa dizendo assim, tira o braço, tira daí, desencosta, né? Então a dor, ela sempre vai ser resultado de uma ação de defesa do corpo que quer preservar o próprio corpo. Certo, filho? Estudando medicina. Mas o que a dor vai causar em mim, o quanto eu vou sofrer com a dor, aí tem essa questão psicológica. Porque a dor, ela é tão mais dolorida quanto mais eu der importância para ela. Vou dar um exemplo que eu uso muito, que eu acho que é uma coisa que todo mundo já passou. Às vezes a gente está lá na cozinha preparando uma refeição, cortando uma salada, alguma coisa assim, e a gente faz um cortezinho no dedo. Um corte bobinho, né? E se nós ficarmos olhando para aquele corte, prestando atenção nele, ele começa a doer. Ele começa a latejar. E aquela dor vai ficando forte. E a gente vai percebendo, parece que já começa a dar um tremor por dentro, e ela vai ficando forte, parece que ela vai ficando insuportável. Quanto mais eu presto atenção, maior ela fica. Aí de repente alguém me chama, o telefone toca, ou chega alguém na porta, ou alguma coisa acontece na casa, e eu vou acudir aquela coisa, eu vou atender a porta, eu vou atender o celular, eu vou olhar na televisão a notícia, e quando eu percebo, eu não estou mais sentindo a dor, porque eu parei de olhar para ela. Então, quanto mais nós olhamos para a nossa dor, maior parece que ela é, mais nós sofremos. E quando nós falamos de dor, de sofrimento, então, tirando esse aspecto psicológico, as dificuldades que nós passamos na vida, nós podemos classificar elas pela sua natureza em 3 grupos. Existem sofrimentos que nós passamos, dificuldades que nós passamos, que são missões. E aí as pessoas falam assim, mas é estranho, né? Porque quem é que assume uma missão de sofrer? Ninguém vai querer isso, né? Porque quando nós assumimos uma missão, é voluntário, eu aceitei, eu quis fazer aquilo, né? Então a missão, ela pressupõe que eu esteja de acordo, né? Eu aceitei antes, né? Mas nós encontramos, né, missionários que estão passando por grandes dificuldades, né, o tempo todo. Gosto de citar o exemplo de mães que às vezes aceitam receber como filhos espíritos endividados que vão passar por grandes dificuldades, às vezes até deficiências. Conhecemos casos mesmo de mães que têm filhos que não conseguem se levantar da cama, que precisam de cuidado o tempo todo, e essas mães fazem isso com muito amor, às vezes por 30, 40, 50 anos. E se chegar alguém e falar assim, mas você não gostaria que Deus levasse seu filho para diminuir a sua carga? Ela fala, não, porque é o meu amor que está ali. Eu não quero que ela morra.
Mas ela não te causa, não que ela te cause, mas essa situação não te causa muito sofrimento? Sim, mas o amor compensa. Então, quando nós observamos casos assim, em que a pessoa, por mais que seja difícil aquela situação que ela está passando, ela não tem revolta com Deus, ela não se acha vítima da sociedade, ela não odeia Deus, não se revolta, pode ter certeza que ali tem um missionário, alguém que aceitou esse encargo, talvez nem precisasse passar por isso, mas aceitou essa dificuldade para ajudar um outro espírito, às vezes alguém que ela ama muito, de antes, a passar por uma dificuldade. Então, quando nós encontramos alguém que está passando por dificuldades por missão, a gente vai ver isso. A pessoa, ela não se acomoda com a dor, mas ela não se revolta. Ela não é passiva no sentido de só aceitar. Ela busca soluções, ela busca resolver, ela busca melhorar, mas sempre com tranquilidade, sempre sem revoltar, sem se sentir vitimizado, sem se sentir inferiorizada ou prejudicada pela vida. Então, essa pessoa ela não vai brigar com Deus, não vai odiar Deus, simplesmente ela vai pedir a Deus para dar forças para ela passar pela dificuldade. Existe um outro grupo de dificuldades, que são as dificuldades que nós passamos pelas provas. O que são as provas? As provas é como o próprio nome diz, né? A gente pode lembrar lá da escola. A gente vai, estuda, tem que fazer uma prova para passar de bimestre, para passar de ano, para se formar. Então as provas, elas não são fáceis. É como quando a gente estava na escola, né? A professora vem, nós aprendemos uma matéria, estudamos, depois tem a prova. No dia da prova, a gente vai fazer a prova, mas a gente sofre porque geralmente são coisas que nós talvez não sabemos bem, ou naquela prova, talvez vai cair uma matéria que eu não lembro muito bem, eu não estudei bem, eu não consigo me lembrar, por mais que eu saiba aquela matéria, na hora da prova dá um desespero, a gente fica ansioso e daí não consegue fazer. Então a prova vai gerar uma ansiedade, a prova vai gerar um sofrimento. Mas a gente não se revolta, porque se eu estou fazendo a prova, eu quero evoluir na escola, eu quero crescer, eu quero passar de ano, eu quero entrar para a faculdade, eu quero me formar, quero ser um profissional. Então, por mais que as provas não sejam boas, nós também não nos revoltamos, porque eu escolhi. Se eu estou fazendo um curso na faculdade, e é bem difícil, mas eu escolhi. Por mais que seja difícil, eu não me revolto, eu não me desespero, porque eu escolhi. Eu sabia antes de entrar na faculdade que aquilo ia ser difícil. Quem está passando pelas dificuldades em relação à prova, geralmente também não se revolta. Embora em alguns casos a gente tenha uns altos e baixos, tem hora que bate um desespero, né? A gente se revolta, mas daí a pouco a gente acorda, alguém dá um conselho e a gente fala, não, é verdade. Deixa eu continuar minha vida aqui, deixa eu resolver esse problema, eu vou continuar. E um terceiro grupo, e esse é o mais numeroso, são os sofrimentos que são decorrentes das expiações. As expiações, diferente das provas, muitas vezes elas nos pegam de surpresa, porque elas não são provas programadas. Os Espíritos vão dizer que as expiações, isso está lá no livro O Céu e o Inferno, a expiação consiste nos sofrimentos físicos, dor, e morais, sofrimentos morais também, que são consequência de uma falta cometida. Então, as provas não têm nada a ver com o passado. São escolhas que nós fazemos, que estamos crescendo e nós temos que aprender naquela área. Já as expiações, elas são provas também, mas elas são em virtude de um erro. Algo que eu fiz de errado, que eu prejudiquei alguém, que eu prejudiquei a mim mesmo, então eu tenho que passar pela expiação. Então ele diz aqui, então a expiação é uma certa quantidade de sofrimentos físicos e morais que são consequência de uma falta, de um erro que eu cometi, seja na vida atual ou na vida anterior, e que eu vou passar por esse sofrimento até que eu apague os traços da minha falta.
Vai ficar mais claro daqui a pouco. O apóstolo Paulo, no livro dos Espíritos, na questão 1009, ele vai dizer que a expiação é uma certa dose, uma certa soma de dor mesmo, sofrimento mesmo, que tem o objetivo de fazer com que nós desgostemos de uma deformidade pelo sofrimento. Aí as pessoas dizem, certo, mas veja bem, eu estou passando aqui um problema. Se foi algo que eu fiz na vida anterior, o que vai adiantar? Eu não lembro. Vou dar um exemplo bem bobinho e vai ficar claro. Imagina que de repente nós estamos aqui e aí de repente alguém entra, um grupo de pessoas armadas, e vem aqui e começa a querer assaltar todo mundo, mas eles não somente assaltam, eles vêm aqui, batem todo mundo, tortura e mata um, espanca o outro e gera muita dor e sofrimento para nós. Colocando na questão da expiação, o que isso vai fazer com que eu melhore? Como é que eu vou me identificar com isso se eu não faço isso com ninguém? Se eu não sou assim? Por que é que eu estou passando por isso? A expiação, ela tem como objetivo fazer com que a gente desgoste de uma situação. Então, se eu passo por essa experiência, provavelmente eu vou criar um trauma. E aí, algum dia na minha vida, que eu simplesmente ouvi alguém falar de que outra pessoa, que bandidos entraram, invadiram tal lugar e começaram a torturar, a espancar as pessoas, eu já vou sentir uma coisa tão ruim, porque eu já passei por essa experiência, que eu vou sofrer só de pensar. Veja bem, supondo que eu tenha sido em encarnações anteriores, como essas pessoas que causam essa dor e sofrimento em outras pessoas, numa outra encarnação, se eu ainda tiver dentro de mim essa tendência de causar dor pela violência, o simples fato de eu cogitar de fazer isso, aquele trauma vai vir, e eu vou me sentir muito mal, eu vou me sentir péssimo, só de pensar que eu poderia fazer aquilo. Então a gente vai ver que a expiação, ela tem essa função de fazer com que a gente desgoste de alguma coisa, que nós pegamos trauma mesmo, que nós soframos com alguma situação, porque nós estamos precisando melhorar naquela área, por mais que eu não me lembro hoje. Olhando por esse aspecto, o sofrimento que é decorrente das missões, o sofrimento que é decorrente das provas e também o sofrimento que é decorrente das expiações, eles são bons para nós, desde que nós aprendamos com ele. Porque a expiação, como disse ali, né, quando eu li o texto do céu e inferno, é uma certa dose de dores físicas e morais, em consequência de um erro, que tem por objetivo me desgostar de um comportamento, e eu vou sentir essa dor até que os traços da minha falta sejam apagados. Ou seja, até que as tendências erradas que eu tenha, eu deixo de lado. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu estou passando por uma dificuldade, seja no relacionamento, seja com meus pais, seja com meus filhos, seja no trabalho, seja com os políticos, seja com a sociedade de um jeito ou de outro, ou se eu estou passando por uma dificuldade de saúde, ou é problema financeiro, ou não importa qual seja o problema, se eu estou passando pelo problema e eu só me coloco na posição de vítima, revoltado com a vida, revoltado com Deus, revoltado com a sociedade, eu não estou apagando os traços da minha falta. Eu não estou aprendendo com a dor. Eu não estou usando a dor em meu benefício. Quando eu faço isso, a única coisa que eu consigo é postergar ou ampliar a quantidade de sofrimento que eu preciso. Porque a expiação, ela não tem por objetivo nos castigar. Ela tem por objetivo fazer com que nós estávamos numa linha, né, num caminho reto, nós nos desviamos
Ela tem por objetivo nos fazer voltar para esse caminho. Então, enquanto eu não voltar, ela vai ficar tentando me empurrar de volta. Ou seja, quanto mais eu me revolto diante das situações, mais tempo eu vou passar por aquela situação. É como na escola, né? Enquanto eu não aprendo, eu vou repetir. Pois bem, agora vamos falar da expiação. Então, essa dor da expiação. A dor da missão, a gente escolhe. Então, a gente talvez não sofra muito porque nós escolhemos. A dor da prova, a gente também não é pego de surpresa. A expiação pega a gente de surpresa. A expiação, como ela tem esse objetivo de nos fazer desgostar de alguma coisa, a gente não pode estar preparado para ela. Então, geralmente, ela vem e nos pega de surpresa, que é para doer bastante, né? Então, até a gente gosta de brincar, né? Se a vida está tudo bom na vida, não tem nada errado na vida, tem uma boa notícia e uma notícia que não é agradável. Vou começar com a boa. Se nós estamos num momento da vida que tem uma calmaria, a gente não está sofrendo nada, não tem problema com o marido, com a esposa, com os filhos, não tem problema financeiro, não tem problema... É porque a boa notícia é porque nós já passamos por uma tempestade e agora a gente está naquele momento de calmaria. E a notícia não tão boa é que quando se fala de planeta de provas e expiações que é a Terra, geralmente essas calmarias não vêm depois da tempestade, ela vem entre duas tempestades. Então, se a gente está num momento de calmaria, pode ter certeza que logo vem outra tempestade. Os momentos de calmaria no mundo de provas e expiações é para que nós tenhamos tempo de recuperar as energias de uma batalha para começar outra logo depois. Então, ou na Terra, nós estamos sofrendo, ou nós acabamos de sofrer, ou a gente vai sofrer logo em seguida. Mas na Terra não tem ninguém que não vai sofrer. Mas pensando nas expiações, que é uma dor que nos pega de surpresa e que a gente pode evitar. Que a dor da prova nós não podemos evitar e a dor da missão nós escolhemos, né? Mas a dor da prova nós podemos evitar. Então, talvez aqui que a gente vai colocar a nossa atenção agora, porque como eu posso fazer para parar de sofrer essas dores terríveis que vêm pela expiação? Porque as dores da expiação elas são muito piores do que a dor da prova e a dor da missão. Então nós vamos buscar Jesus. Jesus ele fez um convite para nós. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, onde ele diz o seguinte: olha, se você fizer isso, eu tiro toda a sua dor. Vocês lembram de qual parte do Evangelho que está escrito isso? Ele disse assim, olha, ele faz esse convite para que nós sejamos seus discípulos. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Quem está sofrendo, ou quem está sobrecarregado, vem, que eu alivio. Toma sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? O jugo se a gente lembrar dos carros de boi, né? Um exemplo que a gente tem é o carro de boi. Então, geralmente os carros de boi que puxavam a carga, os bois que puxavam a carga, iam de 2 em 2. O jugo, também conhecido como canga, era uma peça que era amarrada no pescoço, era uma peça de madeira que era colocada no pescoço dos 2 bois. Geralmente era colocado um boi mais experiente, um boi mais velho, experiente, um boi dócil, que era o sinuelo, e junto ia um boi ou um novo, um boi jovem, ou um boi bravo. Ele era colocado junto com esse boi experiente para que ele aprendesse a marcha e aprendesse o trabalho junto com o experiente. Então Jesus diz o seguinte: aprendei comigo, que sou brando, que sou manso. Então ele é o sinuelo. Ele fala: coloca o jugo, vamos nós juntos aqui. Aprende comigo, que sou manso e que sou bom de coração.
sou humilde de coração. E vocês acharão repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando ele diz que o jugo é suave, então se nós andarmos com ele, estar com ele vai facilitar a nossa vida, vai diminuir o nosso sofrimento. Mas nós temos que carregar um fardo. Ele não diz, vem aqui que eu carrego o fardo para você, ou que eu vou tirar o fardo das suas costas. Ele diz, meu fardo é leve, mas tem um fardo. Então existe uma condição, não é só estar com ele, tem uma condição. Pois bem, então ele diz assim, vamos pôr o jugo em vocês, vamos pôr a canga, né? Nós temos que aceitar. E aí, antes de aceitar, talvez a gente queira conhecer mais sobre ele, né? Quem é ele, esse Jesus? Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, nós vamos estudar na primeira parte ali, que vai tratar sobre os Espíritos, e aí nós vamos ver a escala dos Espíritos, aliás, na segunda parte, a escala dos Espíritos, nós vamos ver que existem 3 ordens de Espíritos no universo. Kardec dividiu em 3 ordens. Tem a terceira ordem, que são os Espíritos imperfeitos, que é o nosso caso, né? Espíritos que ainda erram, que cometem erros, e às vezes não tem os maus, que gostam de fazer o mal, mas tem muita gente que faz o mal sem querer, que erra, depois se arrepende, conserta. Esses são a terceira ordem. Da segunda ordem, que são os espíritos bons, que são aqueles que ainda não são perfeitos, mas ainda erram, mas os erros são muito menores, já dominam as suas paixões. E há os de primeira ordem, que são os espíritos puros, esses não erram mais e não têm paixões. É o caso dos anjos, né? Na Revista Espírita de 1868, os Espíritos trazem mais uma 4ª ordem, que não está no livro dos Espíritos. Você conhece, Júlio, a 4ª ordem? Na Revista Espírita de 1868, do mês de fevereiro, tem uma mensagem lá chamada Os Messias do Espiritismo. Nessa mensagem, o Espírito Lacordaire, ele fala dessa 4ª ordem. Eu vou ler um pedacinho só para vocês verem o nível dos Espíritos. Quando a gente chega na terceira ordem, se tornou um anjo, né? Aí tem a 4ª ordem. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Então, quando ele se tornou anjo, ele começou uma outra escala, a escala dos puros, que essa é a terceira ordem que é a primeira ordem que a gente viu. Mas quando ele completou essa ordem, quando ele chegou no topo, ele caiu num outro nível, que são esses caras aqui, ó, ao lado de Deus. Não é ao lado do lado, né? Ao lado, ou seja, trabalhando com Deus na administração do universo, estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Então chegaram na quarta escala, que mereceram ser iniciados nos desígnios de Deus para dirigirem a execução das atividades do universo. Pois bem, não bastando isso, ele continua, parece que tem uma 5ª ordem também. Ele fala assim: Deus escolheu entre esses, então entre esses espíritos nós não temos nem condições de saber como eles são. São espíritos que já dominam as ciências, os conhecimentos, as culturas, já têm o amor infinito, para nós ser infinito, sabedoria. Aí ele diz: dentre esses, Deus escolheu os seus enviados superiores, ou seja, dentre todo esse povo que estão para cima de anjo, Deus escolheu ainda alguns que são especiais, são superiores, encarregados, esses superiores, de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. Jesus, Cristo. Cristo não é o sobrenome, Cristo é a condição dele. Então Jesus é esse Espírito que é para lá de anjo, né? Os anjos obedecem a ele porque ele é superior aos anjos. É ele que nos faz esse convite: vinde a mim, que eu vos aliviarei. O convite que ele faz é: eu sou o sinuelo, aprende comigo, carrega junto comigo o fardo. Pois bem, então qual é o fardo? Qual é a condição que ele coloca para ele tirar todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos?
Isso vai estar lá no Evangelho de Lucas também, capítulo 14. Ele diz assim: como nas suas pegadas, como atrás de Jesus, né, viesse uma grande multidão de pessoas, Jesus voltou-se para trás e disse-lhes. Agora ele vai colocar a condição: se alguém vem a mim, então se alguém quer ser meu discípulo, e não odeia o seu pai e sua mãe, não odeia sua mulher, não odeia os seus filhos, não odeia os seus irmãos, suas irmãs, não odeia a própria vida, esse não pode ser meu discípulo. A condição é: tem que odiar todo mundo. Por isso a nossa palestra é estranha moral. Que coisa mais esquisita isso. Tem alguém aqui que é discípulo de Jesus? Se odeia? Se me odeia? Não, mas tem que odiar pai, mãe, filho. Tem que odiar a si próprio. Tem que odiar até os gatos, os cachorros. Não dá. Bom, a gente não precisa nem demorar muito nessa parte, porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá embaixo no rodapé, Kardec coloca a explicação, né? Tem um advogado que era estudioso dos idiomas, né, das línguas, e ele fez um estudo sobre isso e falou: não, gente, não é odiar não. É que lá no hebraico e no grego, as palavras que Jesus usou, que foi traduzida para odiar, e para nós odiar, assim, eu tenho que detestar aquela pessoa, eu não posso gostar dela, lá no hebraico ela não tinha esse sentido, ela tinha o sentido de gostar menos. Então o que Jesus está falando é o seguinte: se alguém vem a mim, mas gosta mais do pai ou da mãe, ou do filho, ou da filha, do irmão, gosta mais do que gosta de mim, então isso não pode ser discípulo. Para ser discípulo tem que gostar mais de Jesus. Aí ficou fácil, né? Ficou fácil? Para mim não. Como é que eu vou gostar mais dele do que eu gosto do esposo da minha filha? Como é que eu vou gostar? Eu sei que ele é um espírito puro, eu sei que ele está lá do lado de Deus, eu sei que ele é um enviado especial, eu sei que ele é tudo isso, mas eu não me lembro de ter dado um abraço nele, de ter apertado a mão dele. Não sei qual é a voz dele, a gente sabe o que passa nos filmes, né? Como é que eu vou amar mais ele do que as pessoas que estão comigo? Porque amar não é uma decisão, embora ele inicie com uma decisão. Para eu amar alguém eu tenho que querer, mas o amor ele é construído, e é construído pela convivência. Quando a gente vai vencendo dificuldades, né, a gente vai aprendendo a gostar da pessoa. Demora 50, 100 anos para gostar de uma pessoa. Mesmo que eu queira amar mais Jesus, eu não consigo. Não é porque eu não quero, eu não consigo. Então, que coisa esquisita é essa que ele nos pede? Outra coisa, como é que um espírito tão elevado desse vai ficar exigindo amor, né? É quando você chega para uma pessoa e fala assim: olha, você é obrigado a me amar. Eu não sei vocês, mas se alguém fizesse comigo, eu vou odiar essa pessoa. Isso é pra lá, não quero você. Amor não se exige. Amor se conquista. Você quer que eu te ame? Me conquiste. Não me obrigue a amar. Eu posso até falar que amo, mas não amo. Então como é que Jesus faz isso? Pois bem, a explicação é tão simples. Está na frente da gente que a gente não vê. Todos vocês estão olhando para a explicação, mas não estão vendo. Não é? O que está escrito aqui, Júlio? Qual é a virtude? Verdade. Quando Jesus diz: quem não ama mais a mim do que os pais, os anjos, os filhos, ele não está dizendo a ele, a pessoa dele. Não é amar o Jesus, mas o que ele representa. E o que ele representa? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, ninguém vai a Deus se não for pela verdade
e pelo respeito à vida. O caminho é ele, mas ele não é o caminho porque ele é uma estrada que a gente pode pisar nele. Ele é o caminho porque ele mostrou o caminho, que é o amor, que é a concordância, a fraternidade, o respeito. Ele não é a verdade, ele representa a verdade. Então nós temos que amar mais a verdade. E quando a gente diz a verdade, não é só não contar mentira. A verdade, ela engloba todas as virtudes. Porque eu não posso dizer que eu amo a verdade se eu traio a minha esposa. Eu não posso dizer que eu amo a verdade se eu só nego imposto de renda. Ou eu não posso dizer que eu amo a verdade se eu passo as pessoas para trás nos negócios. Se eu minto, se eu cometo qualquer crime. Então, amar a verdade é fazer a escolha pelo que é certo, sempre. Mais do que os filhos, mais do que a própria vida. Vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Em 2013, na Espanha, teve uma corrida internacional, era uma corrida de cross country, né? Uma corrida que era longa, era pelo país, e havia corredores de diversas nacionalidades, né? Mas no final da prova, quem estava na frente era um queniano e atrás dele, em segundo lugar, vinha um espanhol. E o queniano na frente, na última curva, ele virou, chegou na linha de chegada, né? Só que o que aconteceu? Tinha tanta placa, tanto sinal, tinha tanta coisa ali, firula, que ele se confundiu. Então ele parou alguns metros antes de cruzar a linha. Aí ele parou, achou que tinha ganhado, né? Comemorou, pegou o cronômetro dele que estava pendurado no pescoço, desligou, e nisso chegou o segundo lugar, o espanhol. E o espanhol percebeu que o queniano tinha parado antes de cruzar a linha. O que ele fez? Ele chegou atrás e empurrou o queniano. Vai! O queniano não entendeu, olhou para ele, percebeu o erro, correu. E o espanhol atrás, empurrando ele, praticamente. Aí o queniano cruzou em primeiro lugar e o espanhol em segundo lugar. Ninguém foi entrevistar o queniano. O repórter foi entrevistar o espanhol. Por que você fez isso? O espanhol disse: fez o quê? Por que você não ganhou? Não fui eu que ganhei. Quem ganhou foi o queniano. Sim, mas você poderia ter ultrapassado e ganhado. Ele disse: qual seria a honra em fazer isso? O que minha mãe iria pensar? Aí eu pergunto: quem ganhou a prova? O queniano ganhou a corrida. A prova, quem tirou 10 na prova foi o espanhol. Amou mais a verdade do que o título, do que o dinheiro, não sei o que ele ia ganhar com aquilo. Na Bahia, uma senhora chamada Valdeci, não sei o sobrenome dela, desempregada, passando dificuldades em casa, andando na rua, achou uma carteira e abriu 13 mil reais na carteira. Olha, eu não estou falando de vocês, eu vou falar de mim. Se eu estou desempregado, passando dificuldade, né, provavelmente eu já teria feito algumas dúzias de preces para Deus, assim: oh, meu Deus, me ajuda, me manda alguma coisa, me manda um sinal, me manda um emprego, me manda dinheiro. E quando eu achasse a carteira, o que eu ia pensar? Deus ouviu minhas preces, foi Deus, né? O que ela fez? Pegou a carteira, levou até a rádio da cidade, anunciou e devolveu os 13 mil reais para o proprietário. Ela tirou 10 na prova. E se ela pegasse uma nota de 100 reais, quanto que ela teria ganhado de nota? 3 mil reais é 100%, né? Ela devolveu 3 mil reais, ela tirou 10. Se ela tivesse devolvido 2 mil reais, quanto que ela teria tirado de nota? Se ela tivesse devolvido R$ 2.999,90, ficou só com uma moedinha de 10 centavos, quanto que ela teria tirado na prova? 99,9? Não, zero. A prova é honestidade. 10 centavos é desonesta. Esses são fáceis. Vou dar um outro exemplo.
uma senhora sem nome que tem um filho criminoso. E essa mãe dá conselhos, pede: meu filho, por favor, mude de vida, para de agir, não seja mais assim, arrume um trabalho, vai fazer uma coisa boa. E o filho não muda. Aí chega um dia, a mãe diz o seguinte: ou você se entrega, ou eu te denuncio. Mas como está, não dá para ficar. Isso é amar mais a verdade, amar mais a Jesus do que o próprio filho. Não porque ela não ama o filho, ela não tem que odiar o filho, mas ela, por amor ao filho, ela vai optar pelo certo, por mais doloroso que seja. Então, quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele está dizendo: aprende comigo, esse é o caminho, faz assim. Aí eu trouxe aqui uma relação de coisas que as pessoas lá de Paranavaí geralmente fazem. Eu não sei nem por que eu trouxe isso, aqui ninguém faz isso, mas lá em Paranavaí tem muito disso. Então são coisas que a gente faz, que a gente às vezes nem percebe que nesse momento nós estamos escolhendo outras coisas ao invés da verdade. E que são essas coisas, por menores que elas sejam, que nos mantêm longe de ser verdadeiros discípulos de Jesus, né? Então lá em Paranavaí as pessoas contam mentira, às vezes as pessoas são agressivas, pessoas na rua, impedintes, ou com a própria família, tem muito isso lá. Às vezes as pessoas são ciumentas, e o ciúme também é uma forma de ir contra a verdade. Às vezes as pessoas são desleais, gananciosas, antipáticas, às vezes intolerantes com quem pensa diferente, ou quem tem uma sexualidade diferente, ou quem torce por um time diferente, ou quem vota num outro candidato. Às vezes as pessoas são narcisistas, aquela pessoa que gosta de si mais do que de todo mundo, né? Que a gente poderia dizer também egoísta, autoritário. Tem pessoas que colam na prova, né? Tem pessoas que compram carteira de habilitação. Aqui não tem isso, sabe? Tem. Às vezes falsifica documento, né? Aqui tem também? Olha, não sabia. Brincadeira. Fura fila, que não recolhe todos os impostos, que usa carteira falsa, que compra CNH, que se beneficia de brechas da lei para se aproveitar de alguma coisa que ela não tem direito, que gosta de dar uma graninha para o guarda quando é parado em alta velocidade para evitar multa, que quando recebe uma multa coloca o nome da esposa para não perder a carteira ou bota o nome de outra pessoa, que quando se envolve com um acidente, às vezes deu o carro para o filho menor e eles envolvem um acidente, aí ele corre lá e fala que é ele que estava dirigindo, para evitar alguma dor de cabeça, aborrecimento, né? Em Paranavaí as pessoas fazem isso. Que quando acontece também um acidente, ele vai lá e muda, né? Fala diferente, que é para o seguro pagar. Às vezes se aproxima de pessoas compromissadas com segundas intenções, sabe? Pessoas que cobiçam a mulher ou o esposo do outro. E tem pessoas que cobiçam pessoas que às vezes não são compromissadas, mas ele é compromissado. Ele tem esposa, ele tem namorada, ele tem um relacionamento. Que manipula outras pessoas nos relacionamentos, se aproveita de outras pessoas no relacionamento, ou que é abusivo, tenta levar vantagem em cima das outras pessoas, nos negócios, qualquer coisa. Pessoas que quando vão trabalhar, às vezes ficam fazendo hora, lá em vez de trabalhar, fica nas mídias sociais. Ou pessoas que têm funcionários e não pagam os direitos corretamente, não pagam hora extra. Pessoas que desrespeitam a vaga dos idosos, a vaga dos cadeirantes, né, das pessoas com deficiência, que quando recebe troco, a pessoa deu um pouquinho a mais, ela não devolve, e mandou ele me dar, né, não me deu, é meu.
Enfim, gente, todas as vezes que nós fazemos qualquer coisinha, e quando nós vemos que outra pessoa faz, a gente entende que ela está errando, nós estamos indo contra o pedido de Jesus. Ama a verdade acima de todas as coisas. E naquelas situações, principalmente naquelas situações que parece que a única solução que nós temos para resolver o problema é fazer alguma coisa errada. Sabe? Aquele funcionário que chega para o patrão e fala assim: preciso fazer um acerto. Me manda embora para eu receber o seguro-desemprego. E aí ele vai explicar por que ele precisa fazer aquilo. Aí o patrão fala: poxa, realmente tem que fazer isso, mesmo sendo contra a lei, mesmo sendo lesando o erário público. Então tem gente que pede, tem gente que aceita. Todas as vezes que nós fazemos isso, por mais que a nossa intenção seja boa, porque a prova, ela nunca vem assim. Está escrito, agora é prova, tá? O que você tem que fazer é isso, entendeu? Se você fizer isso, você vai tirar 10. Se você não fizer, você vai tirar 100, vai tirar 0. Quando a prova surge na nossa vida, ela surge e ela vem embrulhada. E geralmente ela vem assim, tem alguma sabe, pegadinha, que nem no vestibular, que às vezes as perguntas das provas, elas são para confundir. Então geralmente as provas, elas vêm, e se a gente olhar rápido para ela, vai dar a impressão que não, a única solução que eu tenho aqui é fazer desse jeito. Eu sei que está errado, mas só dessa vez eu vou fazer assim. E todas as vezes que eu faço isso, como a gente viu no começo da palestra, eu estou empurrando para a barriga aquela situação, ou seja, eu estou deixando de resolver aquela situação. Ou seja, eu vou ter que passar por aquela experiência muito mais vezes, muito mais tempo. Talvez a dona Valdeci, que achou os 3 mil reais, que estava desempregada passando necessidade, por ela ter entregado o dinheiro, na outra semana ela arrumou um emprego, ou arrumou um marido que tinha condições, ou recebeu uma herança, alguma coisa aconteceu, porque ela venceu a prova, ela não precisa mais daquela experiência. O espanhol lá, eu não sei qual era a dificuldade da vida dele, mas provavelmente ele resolveu, porque ele passou pela prova, ele tirou 10 na nota. Tirou 10, não precisa mais estudar aquela matéria, vamos aprender outra. E aquela mãe também. Provavelmente, depois que o filho se entregou, foi cumprir pena, ela ficou muito mais feliz, por mais que ela estivesse condoída pelo filho que estava sofrendo. Mas sabendo que ele estando se recuperando numa penitenciária, para ele é muito melhor do que estar se comprometendo perante as leis divinas, prejudicando as outras pessoas. Então, meus amigos, faz quase 2000 anos que Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E se nós ainda estamos aflitos e sobrecarregados, é que nós ainda não aceitamos o convite. Porque a partir do momento que a gente aceitar, e não quer dizer que nós temos que ser pessoas perfeitas já hoje, mas nós temos que tomar a decisão. Eu não vou me revoltar mais com a vida, eu não vou mais me revoltar com Deus. E quando as dificuldades se apresentarem na minha vida, eu vou buscar ajuda, eu vou tentar resolver de todas as formas que está à minha disposição. Vou procurar ajuda com meus familiares, se for o caso, vou buscar ajuda profissional, ajuda médica, o que for. Mas em não conseguindo resolver, eu vou fazer como aquela mãe, que ama o problema que ela tem nas mãos e que não quer se separar. Tem um outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês, que é um exemplo de um astronauta. Um astronauta que ele tinha uma missão no espaço. Isso é um caso real, eu não me lembro o nome dele, mas ele tinha que ficar 30 dias no espaço, sozinho, né, numa nave pequenininha, que era um cubículo.
E foi. E já na saída, na decolagem, tem toda uma turbulência. Quando chegou no espaço, ele percebeu que havia no painel da nave algum equipamento ali que fazia um barulho irritante. Sabe, tipo um carro, quando está batendo alguma coisa assim dentro do carro, que ele está viajando, que fica aquele ruído ali no painel, né? Ruído chato, a gente aperta aqui, aperta ali, não resolve o problema. E ele estava com esse ruído, né? Logo quando chegou no espaço, ele já percebeu esse barulho que era muito irritante, afetava demais ele. E ele já estava enlouquecendo com aquilo nas primeiras horas, e ele pensou: meu Deus, eu vou ficar 30 dias aqui, eu vou enlouquecendo, eu vou morrer. Então ele conta que ele teve que tomar uma decisão: eu tenho que aprender a amar esse barulho para não enlouquecer. E ele começou a fazer esse exercício. Quando ele se irritava com o barulho, quando aquilo ficava, ele começava a pensar: não, esse barulho é uma coisa boa, esse barulho é meu amigo, esse barulho está me ensinando alguma coisa, esse barulho está me ajudando. E ele começou a fazer isso, e o barulho começou a causar menos sofrimento para ele, foi diminuindo, e depois ele não ouvia mais o barulho. Continuava lá, mas ele não ouvia. Porque, por mais que causasse a dor, ele não sofria. Ou seja, ele cresceu diante do sofrimento. Ao invés de valorizar o sofrimento, valorizar a dor, ele cresceu e diminuiu a dor. Da mesma forma, existem pessoas que, por conta da Covid, ficaram com muitas sequelas. Algumas pessoas têm um zumbido no ouvido que não passa. Tipo da nave, só que da nave lá, a missão dele era de 30 dias. E essas pessoas que ficaram com zumbido no ouvido vão ficar para o resto da vida. Ou até, sabe-se quando. Muitas pessoas se suicidaram por causa disso. E outros não ouvem mais o barulho. Mas ele não ouve porque ele decidiu que tinha que amar o barulho. O zumbido. Da mesma forma, Jesus continua a nos convidar. Ele nos convidou há 2000 anos atrás e não parou de convidar. Todos os dias ele nos lança esse convite. Por isso que ele diz que eu sou o caminho. Nós temos que querer trilhar esse caminho. Nós temos que querer hoje parar de mentir. Eu tenho que querer. As pessoas param na rua, parar de furar fila, parar de comprar documento, parar de falsificar documento, parar de dar dinheiro para o guarda. Nós temos que querer. E por mais que eu ainda não esteja conseguindo, se eu quiser, eu vou melhorando, eu vou conquistando, e vai chegar o dia em que nós nem vamos sofrer mais. Por mais que a dor nos chegue até nós, não vai sofrer. Então, meus amigos, vamos agora agradecer a Deus por essa oportunidade e rogar a Jesus, esse nosso irmão, que é homenageado nesse mês de dezembro, que ele possa continuar nos convidando e continuar se colocando à disposição para ser o nosso Siloeiro, aquele irmão que vai conosco, nos ensinando. Então, Deus, Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade da noite, te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos por esse irmão tão dedicado que é Jesus em nossas vidas. Nesse momento, aproveitamos para rogar que o nosso anjo da guarda, juntamente com Jesus, tenha mais acesso aos nossos corações, que nós, diante das dificuldades da vida, possamos nos lembrar sempre de que Deus é nosso Pai, nos ama, e que as dificuldades da nossa vida simplesmente venham até nós para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a nos melhorarmos em algo que precisamos. Que, ao invés de nos rebelarmos com ela, possamos ser inspirados da melhor forma de agir diante das situações, a fim de que o nosso agir, o nosso pensar e o nosso coração esteja sempre sintonizado com essa mensagem do Cristo que pede que amemos a Deus e amemos ao nosso próximo como amemos ao nosso Jesus. Enfim, despeça-nos agora na sua paz e mais uma vez reforçamos o pedido: envolva-nos com a tua luz e mostra-nos sempre o melhor caminho diante dos nossos passos, da nossa vida. E que assim seja. E muito obrigado aos senhores todos pela atenção, obrigado à casa pelo convite, que Jesus nos abençoe. La voce di Maria, dolce melodia che ci porta al cuore.
sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua